Senhor, estamos todos reunidos em Teu nome, rogando vossas bênçãos para que possamos nos fortalecer, aprender e vivenciar os vossos ensinamentos, nos tornando melhores a cada dia. Pedimos, Mestre querido, a vossa permissão para iniciarmos o Evangelho de hoje. Voltando às gravações do Evangelho, quero pedir desculpas aos seguidores, pois estive com problemas de saúde e sem condições de preparar os vídeos. Agradeço a paciência e os votos de recuperação. Vamos no Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. E vamos lá nos itens 2 e 3. A vida futura. Por estas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta a que a humanidade irá ter e como devendo construir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais, de onde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não o compreenderam ou os consideraram pueris. Então, pueris é ingênuo, sem muita noção de ser. Esse dogma pode, portanto, ser tido como o eixo do ensino de Jesus, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra. É que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Então, o eixo ou ponto de mira dos homens deve ser a vida futura. O que conseguimos entender com a expressão vida futura? Uma vida que transcende os limites da existência material e continua além da morte do corpo físico. Essa vida, de natureza espiritual, tem início quando estamos na Terra preparando o nosso amanhã pela prática constante do bem e contínua por toda a eternidade. Jesus se refere à vida futura como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto de maiores preocupações do homem na Terra. É possível compreender clara e totalmente a doutrina de Jesus sem considerar a imortalidade da alma? Então aí a imortalidade da alma é um dos princípios da doutrina espírita. Será que a gente consegue entender a vida futura sem considerar a imortalidade da alma? Não, embora a doutrina de Jesus seja rica de conteúdo moral, facilitador da harmonia entre os homens, ela só pode ser claramente entendida e interpretada à luz da imortalidade da alma. Somente esse dogma pode explicar a existência de homens ditosos e infelizes e, mesmo assim, assegurar a compreensão da misericórdia e justiça divina. A vida futura tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ela explica todas as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Qual o grande ensinamento que Jesus nos traz nessa passagem? A certeza da vida futura, onde, de acordo com as nossas ações voltadas ao bem, teremos acesso ao reino de paz e amor, por ele anunciado. O nosso futuro espiritual começa a cada dia pela prática das boas obras, do estudo e da prece, orientados pelo Evangelho de Jesus. Item 3. Apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando-os seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade destes.
Segundo eles, a observância das leis de Deus era compensada com os bens terrenos, com a supremacia da nação a que pertenciam, com vitórias sobre os inimigos. Até hoje nós temos pessoas, que ainda seguem a lei de Moisés e eles acham que, se observarem as leis, serão recompensados com casas, terrenos, terreno no céu, terreno na lua, com supremacia da nação, ou seja, a nação vai conseguir evoluir se todos pensarem assim, com vitórias sobre os inimigos. Baldo engano, As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo da desobediência àquelas leis. Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor e ignorante, que precisava ser tocado, antes de tudo, pelas coisas desse mundo. Mais tarde, Jesus lhe revelou que há outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus e onde os bons acharão sua recompensa. Aí, o seu reino. Lá é que ele se encontra na sua glória e para onde voltaria quando deixasse a terra. Jesus, porém, conformando seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhes luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não a compreenderiam. Limitou-se a, de certo modo, apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza cuja ação ninguém pode fugir. Todo cristão, pois, necessariamente crê na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas, não há a tal respeito mais do que uma crença balda de certezas absoluta. Daí as dúvidas e até mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino de Jesus, fazendo-o quando os homens já se mostram maduros bastante para aprender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese. Torna-se uma realidade material que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares os que a descrevem nas suas fases todas e em todas as suas peripécias, e de tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, facultam a mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-lo sob seu verdadeiro aspecto, como toda gente imagina um país cuja pormenorizada descrição leia. Ora, a descrição da vida futura é tão circunstanciadamente feita, são tão racionais as condições, ditosas ou infortunadas, de uma existência dos que lá se encontram, quais eles próprios pintam, que cada um, aqui a seu grado, reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma. Porquanto, assim sendo, patente fica a verdadeira justiça de Deus. Então, apesar de reconhecer, e observar as leis de Deus, temos que fazer por onde, temos que tratar bem. Não devemos dar mais valor aos bens materiais do que os ensinamentos e os conhecimentos da vida espiritual. Bom, conclusão. O reino de que fala Jesus não é de caráter material, constituído de riqueza e poder. É um reino de paz e fraternidade, a que têm acesso os espíritos que vivem acordes com a lei de Deus transmitida em seu Evangelho. Encerramos aqui uma parte do capítulo 2. Meu reino não é deste mundo.
Agradecemos ao Mestre Jesus todo o amparo e proteção. Seja nosso guia, Senhor, hoje e sempre. Auxilie-nos a sermos tão bons como o Evangelho nos ensina, a sermos mais amáveis, pacientes e resignados perante as provações que precisamos viver. Que Jesus nos abençoe sempre.